bem-vindos. Bom, aqueles que porventura já frequentam a nossa casa, vão vê-los novamente. E aqueles que estão chegando hoje, conhecendo a nossa casa, sejam bem-vindos e sejam bem acolhidos. Antes de começar o Evangelho, os nossos tradicionais informes, recados. Aos sábados nós temos atividade de evangelização infanto-juvenil. O que são essas atividades? São atividades no qual os evangelizadores, que assim são chamados, fazem atividades lúdicas com crianças e conscientização com os pré-adolescentes em relação ao Cristo e à doutrina espírita. Então, quem porventura for mãe, for pai, for padrinho, madrinha, tio, tia, que conheça alguma criança que queira participar dessa atividade aos sábados, é todo sábado a partir das 9 da manhã. E se porventura o adulto que vier não tiver feito o tratamento durante a semana, é o mesmo atendimento que nós temos às quartas e às sextas. Há o Evangelho, a reflexão do Evangelho, e há também os passes que nós ofertamos, vamos dizer assim, na casa durante a semana. Tá? Então todos aí ficam informados e, obviamente, convidados. Também nós temos que falar sobre a questão do curso. Toda segunda-feira nós fazemos o nosso estudo, que é aberto a todo o público, aos frequentadores, e onde falamos sobre a doutrina espírita. É um curso de 3 anos, nós temos um tempo, né? Porque como é uma vez por semana, e a doutrina espírita é muito complexa, é um estudo para a vida toda, e eu não digo só essa, viu? Talvez para as próximas, e talvez nessa a gente sequer vai começar a entender o que o Espiritismo muitas vezes tem para nos trazer de bom. Então, segunda-feira, a partir das 8 da noite, nós fazemos esse estudo. Todos estão convidados, é 1h30, como eu sempre costumo repetir. Eu não digo que é bem uma aula, eu falo que é mais uma troca de ideias, às vezes uma terapia de grupo, acaba virando terapia em que sentido, né? Onde todos nós colocamos as nossas dúvidas, as nossas aflições. E eu acho muito bom, porque também é uma forma de um ajudar o outro, né? Trocar experiências, trocar informações, trocar pontos de vistas, né? A sociedade não teria se desenvolvido, a humanidade não teria evoluído até onde a gente chegou, se nós não trocássemos informações um com o outro, se nós não vivêssemos em coletividade, se nós não dividíssemos as nossas dúvidas e as nossas angústias. Então, sejam também todos aqueles que participam, já sabem como é, e aqueles que não participam, o que tiverem a curiosidade, compareçam de segunda-feira, tá? Não precisa deixar o nome do Sr. Valdemar, venha na segunda-feira, no dia a gente anota o nome só por uma questão de controle mesmo, né? E que todos sejam bem-vindos, ok? Vamos então nesse momento elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai maior, nosso Criador, a Jesus, o nosso Mestre e irmão querido, deixando de lado os nossos pensamentos negativos, as nossas aflições, e buscando nesse momento, nesta casa, juntamente com os amigos espirituais que estão aqui conosco, os nossos mentores que nos acompanham, que buscamos unidos a reflexão sobre os ensinamentos de Jesus do Evangelho de hoje, que buscamos também nessa psicosfera de paz, de tranquilidade, equilibrar as nossas energias, acalmar as sensações ruins que porventura nós possamos ter e dedicar esse momento a nós, a nossa reflexão, as nossas dúvidas e na busca do caminho do bem. E assim, agradecidos por
estarmos aqui esta noite, pedimos licença aos nossos amigos espirituais para dar início às reflexões do Evangelho da noite de hoje, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, na medida que aprendemos a perdoar os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações da vida, e livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito bem. Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. E esse capítulo tem o título: que a vossa mão esquerda não saiba o que faça a nossa mão direita. Que a nossa mão esquerda não saiba o que faça a nossa mão direita. E nós vamos ler o item 1 desse capítulo, cujo título é Fazer o Bem Sem Ostentação. Então eu vou pedir licença para vocês, é curto, tá? Esse fazer o bem sem ostentação é uma passagem de Cristo que está em Mateus, no capítulo 6, versículos 1 a 4. Então vou ler para vocês. Tomai cuidado para não fazer vossas boas obras serem vistas diante dos homens. De outro modo, não recebereis recompensa alguma de vosso Pai que estás nos céus. Quando derdes esmola, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo, em verdade, que já receberam sua recompensa. Mas quando derdes uma esmola, que vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos dará a recompensa. Então vamos fazer uma reflexão primeiro nesse escrito que Jesus nos traz por meio de Mateus. O que significa fazer o bem sem ostentação? Então vamos dividir por partes. Fazer o bem, o que é fazer o bem? Quando Jesus fala para nós que todas as leis e todos os profetas se resumem em um só mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo, significa fazer o bem. Porque quando eu amo aquele que me criou e eu amo a criatura que é o meu irmão, eu estou fazendo o bem porque eu estou cumprindo a lei divina. Fazer o bem nada mais é que eu cumprir as leis divinas. É eu buscar compreender Deus como Criador, amando Ele como Criador, e amar o meu próximo, porque ele também é criação de Deus. E se eu amo Deus, obviamente, eu tenho que amar aquilo que Ele criou. Então fazer o bem é seguir as leis divinas, amando a Deus e amando ao próximo. E o que significa sem ostentação? A palavra ostentação, ela é muito usada hoje em dia. Ela é, inclusive, muito vulgarizada em seu sentido lato. O que significa ostentação? Na Bíblia, no dicionário bíblico, eu até anotei aqui, eu fiz uma pesquisa, eu sabia do dicionário formal. Eu falei, bom, deixa eu ver o que significa no dicionário bíblico. E eu peguei o seguinte, que ostentação na Bíblia tem um significado que é se exibir para parecer melhor aos olhos de outras pessoas. Então no dicionário bíblico está isso. Ostentar é você se exibir parecendo melhor, não é que você seja melhor, parecendo melhor que as outras pessoas. E aí no dicionário formal está o seguinte: ostentação vem do latim, que significa mostrar. E aí o significado que eu achei mais apropriado para a palavra, porque tem vários significados, é o seguinte: ostentação, fingir ser o que não é, ou mostrar ter o que não tem. Então, no dicionário formal, ostentar é fingir ser o que não é. Você finge, você não é. Mas você finge, você imita.
e mostrar tem o que não tem. Você não tem, mas você cria a sua aparência de ter. Então, ostentação nada mais é do que você mostrar algo que você não tem, parecer melhor do que as outras pessoas, não ser melhor, porque ninguém no final é melhor que ninguém. Tá? Então, fazer o bem sem ostentação é praticar as leis divinas sem achar que eu sou melhor do que os outros por praticar o bem. Por isso que Jesus nos diz: o que a vossa mão esquerda faz, não mostre para a mão direita. Não deixa que a mão esquerda saiba o que faça a mão direita. Nós temos que buscar fazer o bem, aprender a fazer o bem, pela satisfação do auxílio. Eu tenho que ajudar o necessitado com o coração, e não como maneira de chamar a nossa atenção para os outros. Isso é fazer o bem sem ostentação. Na mesma passagem, Jesus diz o seguinte: quem alardeia o bem, quem faz o bem por ostentação, quem mostra que está fazendo bem, já recebeu sua recompensa. Como assim? O cara está fazendo bem com ostentação e ele recebeu a sua recompensa? Sim, e na frase seguinte ele diz o seguinte: isso os hipócritas das sinagogas e das ruas já fazem. E qual que é a recompensa? Aquele que faz o bem por ostentação, mostrando para a sociedade que é bom, ou cria, melhor, ostentação é criar, né? Cria a aparência de ser bom, ele só tem dois objetivos: atender o seu orgulho e a sua vaidade. Ele faz não para ajudar o próximo, porque ao contrário, muitas vezes ele humilha. Ele faz justamente para merecer o elogio das pessoas, para chamar a atenção das pessoas. E ele já é satisfeito, porque quando ele faz isso, o reconhecimento público vem. E aí o seu orgulho e a sua vaidade já são atendidos, já são alimentados. E fazer o bem com ostentação, fingindo que é bom, é a maior prova que nós temos da nossa própria inferioridade moral. E eu vou dizer mais que isso, peço até perdão para dizer isso. Fazer o bem com ostentação, se mostrando ao próximo, ou se mostrando para a sociedade, hoje é o marketing mais barato que existe. Sai muito mais barato eu montar uma fundação e não pagar imposto, que essa é a minha intenção, e dizer que estou fazendo bem para o próximo. Esse é só um exemplo. É muito mais gostoso para o meu marketing pessoal eu publicar nas redes sociais que eu sou uma pessoa boa e caridosa, porque isso me dá likes e me dá boas relações para os meus interesses materiais, políticos, de poder, de vaidade, ou para suprir a minha carência. Entende? Então Jesus nos orienta em que sentido? Fazer o bem para o nosso próximo de maneira discreta, em segredo. Tomar cuidado para a gente ocultar o nosso gesto quando nós fazemos o bem para o próximo e agradecer a Deus pela oportunidade que nós estamos tendo de praticar a caridade. Porque quando você faz o bem com ostentação, você até consegue auxiliar a pessoa que está necessitada. Vou explicar na prática. A pessoa está passando fome. Ela está passando fome. Não importa se você está fazendo live para dar um prato de comida para ela, porque para ela a necessidade é a fome. Então, materialmente, ela até é auxiliada. Mas e moralmente? Moralmente, muitas vezes, aquele que recebe esse auxílio com a ostentação, ele se sente inferiorizado, se sente exibido, cria nele uma sensação mais carente de solidariedade.
E eu vou até mais além. Ele se sente na condição muitas vezes de humilhado, porque ele está recebendo o bem, mas ao mesmo tempo ele está sendo exposto. E a pessoa que está praticando o bem está exibindo ele, está chamando a atenção de todos para ele, inclusive a atenção da imagem dele. E a pior coisa que tem é quando a gente precisa de algo e a gente pede com aquela vergonha e a pessoa exibe o seu problema. Ela te auxilia, supre a sua necessidade, mas por outro lado ela te exibe e você fica com aquela sensação do quê? Desmoralizado, de inferiorizado. Então é importante ressaltar que devemos fazer o bem sem ostentação, porque antes de mais nada, o cumprimento da lei divina, fazer o bem ao próximo, não é um privilégio nem mérito, é um dever de todos nós. O nosso grande compromisso na terra é buscarmos melhorar, e esse melhorar está condicionado ao que nós fazemos, as decisões que nós tomamos, e não o que nós professamos, e não o que nós publicamos no mundo imaginário, mas no mundo real, no nosso mundo íntimo. É a nossa consciência o nosso tribunal. Não é os laicos ou os haters que me julgam, é Deus. E Ele é tão bom que Ele também não me julga. Ele me dá a oportunidade de voltar e fazer melhor. E se eu errar de novo e me arrepender, óbvio, eu levanto e volto novamente. Então fazer o bem, fazer o verdadeiro bem, como Jesus nos coloca nessa passagem, é fazer o bem em silêncio. Porque quando eu ajudo alguém em silêncio, o necessitado fica agradecido, porque ele não é exibido. Você tem a aprovação. Ele enxerga que você está fazendo bem para ele, não para os outros. E como é que eu agrado a Deus? Como é que eu cumpro a lei divina? Quando eu faço o bem sem ostentação. Automaticamente, quando eu faço o bem ao próximo de coração, a satisfação interior que eu tenho já é a recompensa, vamos dizer assim, entre aspas, que Deus está me dando. Essa satisfação interior que eu tenho é a minha consciência tranquila por ter cumprido a lei divina. Sabe o durmo com a consciência tranquila? É porque eu fiz o bem. Não precisa ninguém saber. Entendeu? Meu compromisso é com Deus, não é com os outros. Quem vai avaliar quem eu sou é Deus, nosso Pai. Não é mais ninguém. É como tem um amigo que brinca. Quer reclamar comigo? Não, reclama com Deus. Foi Ele que me criou. É Ele que é o dono da minha vida. O que eu tenho aqui é só a responsabilidade de fazer as escolhas e buscar o caminho certo e aprender a progredir. Entende? Isso é válido para todos. Eu não tenho privilégio disso. Todos nós temos o livre-arbítrio e fazemos as nossas escolhas. E Jesus mostra isso na sua vida prática. Jesus, quando atendia a súplica de um necessitado, quando ele ia lá no Vale dos Leprosos e curava um leproso, você pode ver em várias passagens da Bíblia, ele recomendava: guarde em silêncio o que aconteceu aqui. Há várias passagens na Bíblia. Eu não trouxe para vocês pesquisarem, entendeu? Há várias passagens que Jesus fala: olha, vai embora e não fale para ninguém que eu te curei. Ele falava assim, até anotei aqui uma das falas: abstente de falar disso para quem quer que seja. Porque Jesus era ruim? Óbvio que não. Ele falava: olha, não fala que fui eu que curei, simplesmente curou. E volta para a sua família. Opa, então Jesus compensou? Como assim? Ele não quer que eu ostente o bem que ele faz, que não conte foi ele, mas pede para voltar para a família? Olha só por que ele pede para voltar para a família. Porque essa é a grande crítica dos céticos. Ele pede para o auxiliado voltar para a família, não para ostentar que foi ele que curou.
mas preocupado em reintegrá-lo na sua vida familiar, em reintegrá-lo na sua vida social, que ele estava afastado devido à doença. Existia naquela época o Vale dos Leprosos. Todo mundo que tinha lepra tinha cura, tinha tratamento. É uma doença que automaticamente você é obrigado a ficar em isolamento. O que eles faziam? Andavam afastados da cidade e morriam lá. E eles faziam, né? Tem na história de Maria, mãe de Jesus, a cidade dos leprosos, que inclusive ela viveu lá. Ela auxiliava os leprosos lá, porque ninguém ia visitar. Então ele chegava, curava o leproso. E qual que era o sonho do leproso? Reintegrá-lo socialmente, voltar para a família, dizer, olha, eu estou curado. Eu posso ter uma vida normal. Eu posso continuar a minha existência na terra evoluindo espiritualmente. Por isso que Jesus recomendava para o leproso voltar. Ele não estava ostentando bem o que ele fazia. Ao contrário, ó, não fala que fui eu. Você se curou, meu pai te curou. Na verdade, não fui eu que curei, né? Jesus, foi meu Deus que curou. E você volta para a sua vida social. Por isso que Jesus nos dá essa orientação. Fazer o bem sem ostentação. Que a nossa mão esquerda não saiba o que faça a vossa mão direita. Se nós quisermos seguir os passos de Cristo, nós devemos fazer o bem sem ostentação. Tem um ditado popular que diz o seguinte: devemos fazer o bem sem olhar a quem. Eu vou acrescentar esse ditado. Devemos fazer o bem sem olhar a quem e sem mostrar para ninguém. Faça o bem sem olhar a quem e sem deixar ser olhado por alguém, sem se mostrar para ninguém. Porque o bem é o primeiro nosso dever, não é nenhum mérito. E segundo, a nossa recompensa vai estar sempre na nossa consciência tranquila. Como diz na Bíblia, quando a gente faz o oposto, o mal escraviza. Está escrito na Bíblia. Por que o mal escraviza? Porque você fica num ciclo vicioso, colhendo as consequências do mal que você faz. Colhendo de que forma? Castigo, não, a sua consciência te culpa. Nossa consciência é o nosso tribunal. Todos nós temos a nossa consciência. E nós carregamos às vezes culpas de coisas que a pessoa às vezes nem lembra mais que a gente fez. De tão forte que é o tribunal da nossa consciência. Tá? Para a gente continuar essa reflexão, eu trouxe um pouquinho do Chico Xavier. Uma história do Chico Xavier. Porque Chico Xavier, como seguia os passos de Cristo, ele também tinha como prática fazer o bem sem ostentação. Era muito comum, vários biógrafos do Chico Xavier contam histórias de que ele saía de noite, final de noite e de madrugada, para auxiliar as famílias nas periferias de Uberaba. Por que ele saía de noite e muitas vezes de madrugada? Para não mostrar que estava indo auxiliar e para não expor as pessoas necessitadas que ele queria ajudar. É óbvio que a vida de Chico Xavier, para quem já minimamente tinha assistido o filme, sabe que era muito tribulada entre o trabalho e o auxílio de milhares, posso dizer até milhões de pessoas que foram ao seu encontro. E ele ajudou das mais diversas formas, dedicando o seu esforço na psicografia, não só de livros, mas quantas milhares de mães, pais, parentes foram consolados com cartas dos seus entes queridos. Ele ajudou financeiramente, porque ele nunca teve direito autoral de nenhum livro que ele psicografou. Pelo óbvio, não era dele. Ele só psicografou. O que estava escrito ali não era ele que escreveu. Foram os espíritos que, por meio de suas mãos e do seu corpo, se manifestaram. Então, há casos de que Chico Xavier deu terrenos para construir casas espíritas. Deu não, porque não era dele.
né? Era consequência da vendagem dos livros que eram psicografados. Deu terrenos para se construir hospitais, auxiliou enfermos, e era comum as pessoas que andavam com ele dizer que ele sempre andava com um dinheirinho no bolso. Que sempre a espiritualidade sabia, ou ele sabia, pela evolução dele, que sempre ia alguém necessitado daquele dinheiro que ele estava guardado no bolso. No filme é muito comum aquela história de que ele ganha um relógio de presente, ele aceita o presente, e uma pessoa fala: olha, eu preciso tomar remédio, mas eu não tenho um relógio para saber o horário. Ele fala: olha, está vendo? Esse presente é seu. Então Chico tem muitos exemplos no qual ele auxiliava o próximo sem ostentar. E eu vou contar uma dessas histórias que é muito interessante. É de um personagem do livro As Cinzas do Tempo, do Dr. Inácio Ferreira. Dr. Inácio Ferreira era um psiquiatra do Sanatório Espírita de Uberaba, Minas Gerais. E quando ele desencarnou, ele passou a enviar mensagens e a psicografar livros na mediunidade de Carlos Bacelli. Eu acredito que o Dr. Inácio hoje deve ter em torno de 60 livros psicografados na mão de Carlos Bacelli, que eu lembro que em 2021 ele tinha dirigido os 200 livros psicografados. Se não me engano, ele já deve estar em torno de 240 livros. Eu não tenho o número exato. Tá? E o Carlos Bacelli era um grande amigo de Chico Xavier e também foi um grande amigo em vida do Dr. Inácio Ferreira. E nesse livro, que eu estou falando para vocês, As Cinzas do Tempo, se eu não me engano é o segundo livro dele, ele conta a história de uma personagem chamada Dona Querubina. Dona Querubina aparece em vários livros do Inácio Ferreira. Obviamente eu não li os 60, mas em alguns livros que eu tive a oportunidade de ler, aparece essa personagem Dona Querubina. Essa Dona Querubina era uma das pessoas do qual o Chico ia levar auxílio para ela. Era uma senhora de idade, que morava ela, a sua filha, que era mãe solteira de 3 netos. Ela já era aposentada, mas mesmo assim ela ainda trabalhava para ajudar a filha no sustento dos netos durante o dia e cuidando também da educação dos netos. E Chico muitas vezes saía de madrugada, meia-noite, para ir lá levar dinheiro, às vezes um alimento, e levar uma palavra também de conforto, uma palavra de incentivo. E agora eu vou falar algumas coisas interessantes sobre a Dona Querubina. Porque a Dona Querubina, como eu disse, trabalhava, ajudava os netos e era benzedeira do bairro que ela morava, na periferia de Uberaba. Ela era umbandista. E na casa dela ela tinha o seu altar, onde ela fazia os seus benzimentos e dava os seus passes com seus guias espirituais. E o Chico ia muitas vezes tomar passe com Dona Querubina. E a Dona Querubina, na primeira vez que isso aconteceu, falava assim: nossa, Chico, você tomar passe de mim? Como assim? É o inverso. Eu tenho que tomar um passe seu, Chico. E o Chico falava: não, as suas mãos são boas para nós. É das suas mãos que eu preciso do passe. Nessas vezes que ele auxiliava. E ela também auxiliava o Chico. Todo sábado que tinha um encontro, embaixo do pé de abacateiro, ela estava ali, servindo alimento, organizando a fila. E sabe o que é engraçado?
Engraçado para você, que eu estou sendo irônico. O Chico ia de madrugada na casa dela, não era só porque ele não queria exibir as suas necessidades, mas era porque muitos espíritas achavam um absurdo o Chico frequentar e ir na casa de um umbandista. Achavam um absurdo uma mulher sair do terreiro, e eu vou usar as palavras que estão no livro, que mexe com espíritos atrasados. Essas são as palavras do livro. Achavam um absurdo o Chico dar atenção para essa mulher, ir lá ajudá-la. Qual a reflexão dessa história? Que independente de tudo, é nós fazermos o bem, sem ostentação, com o cuidado de não ferir aquele que necessita, porque amanhã nós somos os necessitados. Amanhã, que eu digo, pode ser nessa vida, pode ser em outra, nós não sabemos que experiências nos aguardam para o nosso progresso, e nós também não gostaríamos de ser humilhados. O importante é nós termos essa clareza dentro de nós, que o bem não é motivo para se exibir, não é motivo de eu postar em redes sociais, não é motivo de eu querer ser melhor que o outro, porque só vai trazer o quê? Conforto para o nosso orgulho e para a nossa vaidade. Caridade é um dever de todos, e o mais importante da caridade é que, na verdade, quando nós fazemos o bem, não é para o próximo que nós estamos fazendo, é para nós. Então tem que fazer o bem com moeda de troca? Não é isso. É que muitas vezes uma palavra de conforto num amigo que está sofrendo um problema, passa-se anos e você vive a mesma situação. E você lembra, olha, eu ajudei tanto aquela pessoa a passar por aquilo, agora quem está vivendo aquilo sou eu. Olha a força, a experiência que você adquire, uma simples palavra que você ajuda alguém. E você pode ter certeza, isso é natural. Vai vir alguém te consolar do mesmo jeito. Porque nosso Pai não abandona nenhum de nós. Se nós buscamos o caminho do bem, e se nós não esquecermos de Deus, Deus está sempre conosco. Agora, se nós nos afastamos de Deus, Deus não vai esquecer da gente, mas o caminho é bem pior. Vê outra história que eu vou contar rapidinho, porque o tempo ainda é possível, ninguém está brigando comigo ainda. Não sei se eu já contei aqui a história da ovelha. Quem faz o curso escutou esses dias aí a história da ovelha? Não? Bom, enfim, vamos lá, refletir. Afastar de Deus é igual o pastor que cuida das ovelhas. Uma vez perguntaram para o pastor assim: pastor, se a sua ovelha cair no buraco, o que você faz? Eu tiro ela do buraco. E se a sua ovelha um dia ficar muito ferida, o que você faz? Eu limpo as cicatrizes dela. E se um dia a sua ovelha fugir? Bom, se um dia ela fugir, eu peço para o cachorro ir buscá-la, porque eu não posso largar as outras ovelhas. Deixar Deus longe das nossas vidas é a mesma coisa. Se você cai, Ele te ampara. Se você se fere, Ele limpa as suas feridas. Mas se você o nega as suas leis, faz o mal de maneira destemperada, Ele não vai atrás de você. Ele não vai te abandonar, mas Ele não vai atrás de você. Ele vai pedir para o cachorro ir. E o cachorro se chama sofrimento. Fica essa reflexão para todos nós e que Jesus nos abençoe. Vamos então nesse momento agradecer a Deus, a Jesus, por mais essa noite de reflexão, agradecer aos nossos amigos espirituais aqui
conosco, os nossos mentores, anjos da guarda, que possamos sempre ter a bênção das vossas companhias. Agradecer por esta casa, agradecer por esta oportunidade de estarmos refletindo sobre as palavras do Cristo, agradecer pela nossa vida, pelo nosso trabalho e até mesmo pelos nossos problemas, que eles sirvam de reflexão, sirvam de aprendizado, que sirva para nos tornarmos mais experientes e mais fortes no nosso caminho evolutivo. E assim, agradecidos, pedimos ao nosso Criador, nosso Pai Maior, que possa, por meio desses amigos espirituais, dentro das nossas limitações e dos nossos merecimentos, nos trazer energias de paz, energias de equilíbrio para o nosso corpo físico e espiritual. Que essas energias possam cair sobre todos nós, e que também possam perpassar por cada célula de nosso corpo, nos equilibrando e nos iluminando. E gratos por essa bênção que nosso Pai Maior nos envia, aprendamos a dividir agora aos nossos irmãos, nos nossos lares. Que essa energia perpasse por cada um que lá esteja, mesmo aqueles que temos problemas ou desavenças. Que essa energia se espalhe, que se multiplique, e junto com nossos amigos espirituais, essas energias também dissipem todas as energias negativas que lá se encontram, que nós, ainda imperfeitos, criamos pelos nossos maus pensamentos. Que o nosso lar se ilumine e que essa energia se expanda aos nossos locais de trabalho, aos nossos amigos e também aquelas pessoas que nós não aprendemos a compreender. Essa energia alivia a psicosfera do nosso trabalho, toque o coração daquelas pessoas mais insensíveis, que ela também se irradie e se multiplique na casa dos nossos familiares, na pessoa que nesse momento mentalizamos e que sentimos a necessidade de recebê-la. Nesse ambiente de fraternidade, que essa energia também se multiplique a todos os irmãos desencarnados que aqui estão e que necessitam de auxílio, de esclarecimento, de socorro. A todos os irmãos encarnados e desencarnados que se encontram nos hospitais, nos presídios, nos asilos, nas ruas, que cada um possa receber um pouco dessa energia divina, de acordo com a sua receptividade, com o seu merecimento. E agora nós voltamos nossos pensamentos para esta sala, para esta casa, pedindo também por esta casa que nos ampara, que nos acolhe, a todos os seus trabalhadores, a todos os seus frequentadores, que a luz desta casa possa ser um farol que ilumine os navios perdidos que se encontram e que conseguem deslumbrar essa luz. E gratos a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, aos amigos espirituais desta casa, responsáveis pelas atividades desta noite, pedimos licença para encerrar as reflexões do Evangelho, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, na medida que aprendemos a perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações da vida, livre-nos de todo mal.
Assim seja, graças a Deus, graças a